Será que nós estamos finalmente mudando de paradigma econômico? Será que a gente está saindo de uma fase de juros altos, de marasmo e entrando novamente no mercado de alta, de juros baixos? Ontem, pessoal, a gente teve a super quarta. Eu tô gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, dia 18 de setembro, e pela primeira vez nos últimos 2 anos a gente teve um corte na taxa de juros dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a taxa Selic ainda foi mantida em 15%. A gente vai falar melhor sobre isso, como é que tá o cenário brasileiro e como que tá o cenário americano. Só que o ponto é, a narrativa está mudando. Os investidores estão mais confiantes de que os juros vão ser cortados e vão voltar para patamares mais baixos e que a gente vai finalmente sair dessa trava, desse freio de mão que é uma economia com juros altos. E o que todo mundo se pergunta num cenário como esse, o que eu faço agora? Será que eu tenho que mudar a estratégia da minha carteira? Será que o bonde já passou? Será que o cavalo encilhado passou e eu perdi a oportunidade? Ou será que ainda dá tempo de investir, de aproveitar esse cenário e de buscar as melhores alternativas dentre os investimentos disponíveis? Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo aqui de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever. A gente está crescendo bastante o nosso projeto. Também interage aqui comigo, deixa o seu like, comenta a sua opinião, deixa também as suas dúvidas e fica muito à vontade para acompanhar a gente também nas redes sociais. Então, já entrando no tema do nosso vídeo de hoje, dando um contexto, pessoal, na quarta-feira passada a gente teve a super quarta, né? E isso significa a decisão da taxa de juros lá nos Estados Unidos e a decisão de juros aqui no Brasil também. Começando pelo Brasil, a gente teve uma manutenção da taxa Selic em 15% ao ano. Isso já era imaginado, né? Já era esperado. O mercado projetava que isso fosse acontecer também. E todo mundo sabe que esse é um patamar de juros muito elevado. O juro alto, ele é uma trava, né? Um freio de mão para a economia brasileira. E ele está nesse patamar de hoje por causa dos receios relacionados à inflação. No início do ano, a gente teve uma inflação mais acelerada, uma pressão inflacionária em cima dos índices de preço da economia brasileira como um todo. Só que agora a gente está entrando já num patamar diferenciado. Nesse mês de agosto, a inflação brasileira ela veio negativa. A gente teve deflação aqui no Brasil. Então isso já é um sinal de que a política monetária está fazendo efeito. Os juros altos ele está atingindo o seu propósito. E aí, se a gente chega num patamar como esse, o mercado já começa a projetar que o cenário para cortes na taxa de juros ele vai ganhando corpo. Então, apesar dos juros continuarem altos aqui no Brasil, a perspectiva futura já é um pouco mais otimista e isso já está refletindo no mercado financeiro brasileiro. E aí, somado a isso tudo, pessoal, que já deixa aqui os investidores brasileiros mais otimistas, né? A gente teve lá nos Estados Unidos o primeiro corte na taxa de juros de 0,25%, que a gente não via há mais de 2 anos. Claro que isso tem relação especificamente com a economia americana, né? Que também estava lutando com essa questão da inflação. A gente acompanhou também que o presidente do Fed estava bastante pressionado, o Donald Trump estava imprimindo aí essa pressão para que ele cortasse os juros, mas foi uma decisão técnica, né? Uma decisão que pelo Fed veio com bastante credibilidade e isso é o mais importante de tudo. Então o ponto é, estamos entrando agora num cenário em que os juros nos Estados Unidos estão reduzindo. A gente já projeta novos cortes na taxa de juros, ainda não se sabe onde que vai estacionar esse corte, né? Hoje o juro americano ele ainda está em torno de 4% ao ano, mas dependendo de como for esse ciclo de corte nos juros, ele pode chegar em 3, 2,5, até 2% ao ano novamente. E se isso acontecer, qual que vai ser o impacto na economia de fato? Sempre que a gente tem um juro alto nos Estados Unidos, a dinâmica da economia ela funciona da seguinte forma. O investimento mais seguro da face da terra é o Tesouro Americano. Porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo, é o detentor da moeda mundial, e se o juro lá tá alto, além de ser muito seguro, ele também vai ser rentável. E nos últimos 2 anos era basicamente isso que a gente estava vendo no mundo como um todo. Então sempre que um país ou um grande fundo de investimentos, alguém que tem muito dinheiro na mão e tá precisando de segurança, tá precisando deixar um dinheiro estacionado sem estresse, ele iria aplicar no Tesouro Americano. Foi isso que o Warren Buffett, por exemplo, vem fazendo aí nos últimos meses, a gente acompanhou muito, né? A carteira dele tá com um grande volume de caixa, que é basicamente dinheiro disponível que ele está aplicando no Tesouro Americano para ganhar um pouco de juros da renda fixa. O Estado chinês faz muito isso, o Estado brasileiro também faz, com todas as suas reservas, basicamente o que sobra ele pega e aplica no Tesouro Americano. Então, pessoal, se a gente entra num ciclo de corte nos juros americanos, esse dinheiro que estava lá estacionado, ele vai voltar a circular, ele vai voltar a buscar oportunidades. Porque se a remuneração dele reduz, ele vai buscar formas de ser melhor remunerado. Então esse é um fluxo de dinheiro que volta
para a economia mundial. E aí qual que é o impacto disso? A Bolsa de Valores americana está estourando nesse ano de 2025. Eu acho muito engraçado isso porque lá no início do ano eu gravei um vídeo que a gente estava conjecturando, né, que a Bolsa americana em 2025 ela poderia entrar na maior crise que a gente já viu. O Trump entrou arregaçando, né, com o Elon Musk e toda aquela coisa. E aí a gente entrou num cenário de muito risco e a Bolsa estava caindo naquela ocasião. Só que de lá para cá o negócio virou. A Bolsa americana agora já está em patamares muito elevados novamente e é reflexo dessa nova narrativa, desse novo contexto que a gente está entrando no cenário econômico mundial. E isso vai refletir também no Brasil, porque se o dinheiro sai da economia americana, ele também vai buscar os mercados emergentes. E o Brasil entra nessa categoria. Então a gente recebe investimento estrangeiro, dinheiro que está buscando ativos de risco, que está buscando ser melhor remunerado com investimentos alternativos. A gente também já está observando esse fenômeno, o dinheiro de fora, os dólares, está entrando aqui no Brasil. E isso tem reflexo também na taxa de câmbio. Vocês devem estar acompanhando também que o dólar esse ano de 2025 ele está ladeira abaixo, já caiu mais de 15%. Hoje a gente está com uma cotação de R$ 5,30 por dólar, algo que no ano passado era maluquice de se pensar. A gente fechou o ano de 2024 com um dólar perto de R$ 6,30 e hoje está R$ 5,30. Então a gente está falando que caiu quase 20% ao longo desse ano de 2025. Então esse é o cenário que a gente se encontra atualmente. E aí surgem as perguntas, várias perguntas que todo mundo me faz aqui na consultoria de investimentos e também aqui nas redes sociais. E a primeira e a mais óbvia dessas perguntas é o seguinte: Thiagão, tá na hora de investir, cara? Será que agora é hora de entrar com força, voltar a investir na bolsa, arriscar mais? E aí, para responder essa pergunta, eu preciso voltar a um conceito anterior, que é a questão das expectativas e como que o mercado financeiro funciona. Se vocês nunca ouviram falar desse negócio de expectativas, agora é a hora de aprender esse negócio de uma vez por todas, tá? Qual que é o ponto principal? Todo mundo que está no mercado financeiro monitora esse tipo de coisa que eu estou falando aqui para vocês. E as posições que os investidores tomam, ou seja, onde que eles vão alocar os recursos de fato, por exemplo, uma decisão, será que eu vou alocar na bolsa brasileira? Será que eu vou comprar renda fixa brasileira? Isso tudo é tomado antes mesmo da realidade acontecer. Essa decisão ela é pautada no que se espera para o futuro. Então o mercado financeiro ele está sempre tentando antecipar o que vai acontecer. Por isso que a gente fala desse negócio das expectativas. E a expectativa é isso que vai formar o preço. Então se os investidores estão projetando um cenário otimista, a bolsa sobe antes disso acontecer. E é isso que está acontecendo nesse momento. O pessoal está entrando nesse cenário mais positivo, mais otimista e já está começando a investir agora e isso reflete no nível de preço. Por isso que a bolsa está subindo, por isso que o dólar está caindo. E aí o pessoal que já entendeu isso começa a se perguntar, então quer dizer que o bonde já passou, o cavalo encilhado passou, eu perdi a passada e agora já era. E a resposta muito direta para vocês, pessoal, é que não dá para tomar decisões pensando nisso. E é por uma razão muito simples e óbvia. O futuro é imprevisível. Por mais que a gente forme as expectativas e por mais que o cenário pareça muito bem traçado, a gente não sabe o que vai acontecer. E é por isso que não dá para ficar montando posições e saindo de posições conforme o cenário vai mudando. A gente tem que ter uma carteira que ela é estruturada, uma carteira de investimentos que passa por diferentes cenários e que a gente não fica mudando ela a todo momento. Então, voltando para a pergunta, é óbvio que ainda tem oportunidades. E para quem faz aportes recorrentes, para quem está sempre investindo mais na carteira, hoje tem oportunidades sem sombra de dúvida e a gente não vai ficar preso só pelo simples fato de a bolsa já ter subido. Se você estava balanceado com a sua carteira de investimentos, hoje você está feliz da vida, porque como a bolsa subiu, você já está ganhando dinheiro. Pô, Thiagão, mas eu não investi segundo a tua metodologia, cara, e agora eu tô totalmente fora de bolsa. O que eu faço nesse caso? Bom, aí a resposta já não é tão simples assim. Não é agora que você vai do dia para noite virar toda a sua estratégia e sair comprando bolsa, né? Aí, se esse é o seu caso, a gente vai montar uma estratégia para que você faça isso aos poucos, para que gradualmente você vá montando uma posição de bolsa na sua carteira e aí você vai ter essa posição estruturada depois de um determinado período e pegando um preço médio, não só comprando tudo do dia para noite. Inclusive, se você quiser bater um papo sobre isso de forma mais aprofundada, o link está aqui na descrição. Deixa suas informações e aguarda o meu contato para a gente marcar uma reunião e conversar sobre isso de forma mais estruturada, tá bom? Então respondemos essa pergunta que eu imagino que todo mundo se faz, né? E obviamente que não foi uma resposta objetiva, que não dá para ser totalmente objetivo num contexto como esse. Só que eu quero fazer também aqui um alerta para vocês
vocês para o caso da gente de fato entrar num bull market. Antes de mais nada, o que é um bull market, né? O bull market é um mercado de alta, é um mercado em que está todo mundo otimista, está todo mundo com viés positivo, todo mundo comprando, todo mundo feliz da vida e muito confiante em relação ao futuro. O último bull market que a gente experimentou foi na recuperação da pandemia. E qual que foi a principal característica desse período? Qualquer coisa que você comprava na sua carteira subia. Era muito fácil ganhar dinheiro. Você comprava qualquer coisa, literalmente, e o negócio disparava de preço. E aí, qual que é a armadilha que isso aí gera? Principalmente falando da psicologia do investidor, da cabeça dele, ele com seus botões. O que a gente tem que tomar muito cuidado num cenário como esse para não se perder e não fazer besteira. Se você está num cenário em que tudo que você compra sobe de preço, é muito fácil de você se enganar, de você achar que você é um gênio, que você é um investidor acima da média. E a nossa atividade enquanto investidor, ela é um eterno retorno à humildade. Ela é um convite para a gente questionar as nossas crenças. Ela é sempre um exercício de humildade intelectual. Então a gente não pode achar que a gente é o gênio da lâmpada, que a gente é o próximo Warren Buffett. Porque pode ser que você só está sendo beneficiado por um cenário. Inclusive tem um livro muito legal que eu recomendo aqui para vocês, vou tentar colocar na tela aqui na edição, que é um livro do Nassim Taleb chamado Iludidos pelo Acaso. Então pode ser que você não seja um gênio, que você não seja o próximo Warren Buffett. Pode ser que você tenha simplesmente dado sorte. E tá tudo bem também, tá? Isso aí não é nenhum problema, não tô atacando ninguém aqui. Mas o ponto é esse. Se a gente entrar de fato num bull market, tem que tomar muito cuidado e tem que ser fiel à sua estratégia para não deixar as emoções tomarem conta. Numa hora como essa, é muito tentador a gente botar muito mais em bolsa do que deveria, a gente investir mais em bolsa só porque o negócio está subindo. Então fica aqui a minha pílula de aprendizado para vocês e já deixa aqui nos comentários se vocês querem me ouvir mais falando sobre isso, tá certo? E agora fechando esse arco aqui, pessoal, e voltando para uma pergunta que o pessoal me faz muito aqui também, que é relacionado a oportunidades. Tiagão, será que ainda tem alguma coisa caindo de maduro nesse mercado? Ou será que já está tudo caro, já está tudo bem precificado? Tem alguma coisa que ainda faz sentido a gente ficar de olho? E essa resposta aqui ela é muito óbvia também, pessoal. Já falamos aqui sobre a alocação estrutural, mas tem coisas que estão caindo de maduro ainda. Por exemplo, o Tesouro IPCA+. A gente nunca viu taxas tão altas. Ainda tem IPCA mais 7, ainda tem IPCA mais 6,80. Isso aí em qualquer cenário é bom negócio. E aqui tem um outro detalhe que é a questão da assimetria. O que eu quero dizer com isso? Qual que é o pior cenário para um investimento feito no Tesouro Direto? O pior cenário é se a gente não vai ganhar nada com a marcação a mercado. E isso vai acontecer quando? Se a gente comprar IPCA mais 7 e o Brasil continuar nesse marasmo por mais 15, 20 anos. Então, se para sempre ficar IPCA mais 7, o nosso título na mão aqui, ele nunca vai valorizar extraordinariamente. Só que mesmo nesse cenário, IPCA mais 7, que é a taxa de carregar esse título, ela não é nada mal. A gente pode ficar com ela na mão até o vencimento sem problema nenhum. Então existe essa assimetria. Se o cenário melhorar, a gente ganha de forma extraordinária. E se ficar tudo igual ou até pior, a gente leva o título até o vencimento. Então por isso que existe essa assimetria positiva para o investidor. Se o cenário for bom, a gente ganha muito dinheiro. E se o cenário for ruim, a gente vai levando que o negócio vai naturalmente amadurecer bem na carteira. E tem outras oportunidades também. Tem o dólar descontado, pessoal. Eu já falei para vocês, eu sou da turma que sempre que o dólar cai, a gente pode comprar um pouco mais, pode abastecer o portfólio. E é exatamente isso que a gente está vendo hoje. Então, sem sombra de dúvida, é uma ótima hora para investir, assim como sempre foi, como foi há 3 meses atrás, como era 6 meses atrás e como vai ser sempre. Eu quero finalizar esse conteúdo aqui lembrando de uma frase muito boa, que é o seguinte: a melhor hora para investir era ontem e a segunda melhor hora para investir é hoje. Então vamos lá, vamos se mexer, não tem por que a gente ficar parado, investimento é um negócio de longo prazo e quanto antes a gente começar, melhor, com uma carteira de investimentos bem montada, sem fazer besteira, sem inventar moda, é assim que a gente vai prosperar no longo prazo e enriquecer, que é o que todo mundo aqui nesse canal quer, assim como eu também. Então se você ficou até o final desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilha com os amigos também e deixa aqui nos comentários a sua opinião, me responde aí se você já está investindo, se você concorda comigo que tem muitas oportunidades nesse mercado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima!